Alô, bem-vindo de volta. Vamos continuar falando sobre representação de vetores e nessa mesma questão sobre representação de vetores, vamos novamente resolver mais um problema sobre lançamento de projétil. Sobre representação de vetores, até o momento nós falamos já que é possível representar um vetor utilizando, por exemplo, uma forma puramente gráfica. Chamaríamos isso então de uma das formas de se representar um vetor é por meio gráfico. Ou seja, pega aqui esse vetor que está representado aqui em amarelo, se a origem dele estiver nessa posição e a extremidade dele estiver nessa posição, então a forma gráfica de representar um vetor é uma forma muito simples. A gente simplesmente pega onde é que esse vetor começa, onde ele termina. O comprimento desse vetor está associado com a sua magnitude, né? Quanto maior for a magnitude do vetor, mais comprido ele será. E se esse vetor tiver, por exemplo, uma magnitude igual a 10 e ele formar, por exemplo, com essa direção leste, um ângulo de 30 graus, nós já falamos que ele pode ter, se o leste aqui para o nosso fosse chamado do eixo X e o norte fosse chamado de eixo Y, que nós podemos representar uma componente Vx ou uma componente na direção de leste como sendo 10 multiplicado pelo cosseno de 30 graus. E o Vy, ou então o V na direção norte, seria o 10 multiplicado por seno de 30 graus. Então isso já é um assunto relativamente batido, nós já comentamos isso mais de uma vez. Se por outro lado nós definíssemos um vetor unitário aqui na direção de x, ou seja, um vetor que tivesse magnitude 1 em cima do eixo x ou do eixo leste, e um que tivesse uma magnitude 1 também, só que apontasse para o norte ao longo de y, esse vetor com magnitude 1 nós chamamos de j, esse com magnitude 1 nós chamamos de i. Nós dissemos também que é possível representar sempre um vetor, esse que nós colocamos aqui em amarelo com magnitude 10, formando 30 graus com o eixo leste ou com o eixo x, é possível representá-lo também como a soma dos vetores unitários i e j. Como? Nós pegaríamos esse Vx, ele sai aqui da origem, vem até essa posição, ele é maior do que o vetor i, e ele é maior quanto? É só pegar o comprimento de Vx, que é 10 cosseno de 30 graus, e ele, na sua forma vetorial, ele é um múltiplo do vetor i, o vetor i tem uma magnitude igual a 1, e o Vy, ele é igual a 10 seno de 30 graus, é o múltiplo, né? O j é igual a 1. Então, se eu pegar 10 seno de 30 e multiplicar por j, eu vou encontrar esse vetor, concorda? Então, o vetor v pode ser representado também como vx mais vy. E uma terceira forma de se representar um vetor é através de um par ordenado. Ou seja, se eu tiver esse vetor A, que aqui está, esse que está aqui em amarelo, e ele tiver 3 unidades ao longo do eixo x, ou seja, ele é um vetor 3. O vetor i só tem 1, é unitário. Então a componente de A ao longo de x vale quanto? 3i. Ao longo do eixo y ele tem 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Como o j só tem 1, então ele é 4 vezes o j. Então esse vetor A tem 3i mais 4j. E qual é a magnitude dele? Usando o teorema de Pitágoras, esse triângulo é um triângulo retângulo, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual o comprimento do vetor A elevado ao quadrado. Então o comprimento de A vai ser quanto? Raiz quadrada de 25. A vai ser igual a 5. Então esse vetor tem uma magnitude igual a 5. E esse ângulo aqui vale quanto? Esse cateto oposto vale 4, cateto adjacente vale 3, não é isso? Então é possível encontrar qual é o valor desse
4 dividido por 5. Então a tangente do ângulo θ, tangente desse ângulo θ aqui, vale cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. A tangente desse ângulo θ, vamos colocar aqui, né, só para não sair dessa página, vale 0,8. Se nós quisermos saber qual é o ângulo que tem uma tangente igual a 0,8, esse ângulo é aproximadamente igual a 63 graus. Isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar aqui um vetor ó, que tenha em cima do eixo x, se eu pegar aqui um vetor que tem magnitude 5 e eu for girando ele aqui, ó, e eu pegar esse vetor e for girando até que ele chegue num ângulo θ igual a 63 graus, a sombra que esse vetor de magnitude 5 fará sobre o eixo x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3, e a projeção que ele fará no eixo y vai ser igual a 4. Bem, uma das formas de eu representar esse vetor é falar o seguinte: esse vetor que aqui está, esse vetor em amarelo, ele é um vetor que tem origem 0, 0 e vai até a posição 3, as coordenadas, né, 3 para o eixo x e 4 para o eixo y. Então eu posso representar o vetor A como sendo assim, ó, x e y. Quer dizer o quê? Quando eu colocar assim entre esses colchetes aqui 3, 4, eu estou dizendo que A é um vetor que começa onde? Começa na origem, nas coordenadas 0, 0 e vai até a coordenada 3, 4. Essa forma de representação de vetor é o que nós chamamos de representação por meio de um par ordenado. Para que isso serve? Então vamos imaginar aqui novamente o nosso problema de lançamento de projétil. No nosso caso aqui, o lançamento de projétil, vamos colocar de novo os nossos... melhorar aqui um pouquinho, par de eixo. E vamos supor que nós lancemos um projétil, nós tenhamos aqui um lançador. Aqui dentro tem um projétil. De alguma forma a gente lança esse projétil e ele sai aqui, já numa altura inicial, como a gente falou no exemplo anterior, de uma altura de 3 metros. Esse eixo aqui é o eixo y, que há uma distância aqui igual a... Comentávamos isso também, né? Que uma distância aqui da origem igual a 100 metros, vamos supor que a gente tem aqui essa parede. Então, essa aqui é uma parede. E vamos supor que essa parede tem uma altura igual a 8 metros. E eu faço o lançamento desse projétil com uma velocidade, ou seja, ele sai aqui do lançador com uma velocidade inicial, um vetor velocidade inicial igual a 35 metros por segundo, formando com a horizontal, ou seja, com esse eixo horizontal x, um ângulo, por exemplo, de 30 graus. Pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: esse projétil ele vai conseguir passar por cima dessa parede, ou ele vai de alguma forma chocar-se contra a parede? Essa é a pergunta que eu faço. Para ele diferenciar um pouquinho do problema anterior, vamos supor que além desse lançamento que esteja soprando aqui uma corrente de vento, que na hora que o projétil sai aqui, esse vento consiga dar um empurrão nesse projétil e ele ainda tenha, só na hora da saída aqui, ó, um valor de velocidade adicional igual a 5 metros por segundo. Então ele vai ter uma componente horizontal igual a VI cosseno de 30 graus e mais um empurrão devido a esse vento igual a 5 metros por segundo. Só para poder tornar o problema um pouquinho mais interessante. Então a gente já comentou no vídeo anterior que a posição que o vetor posição que esse projétil vai apresentar ao longo do tempo
vai ser o vetor posição inicial, só assim, né? O vetor posição inicial, que é uma constante, mais a velocidade inicial, ou seja, a velocidade V0, né? Velocidade inicial do projétil, multiplicado pelo tempo, mais a metade da aceleração, o vetor aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado. Quando ele estiver aqui, por exemplo, nesse instante t, ele vai ocupar essa posição x e essa posição y. No instante posterior, ele vai ter uma nova posição x, uma nova posição y e assim por diante. Então é isso que nós estamos atrás. E essa posição x de t e y de t vai ser dada por quê? A posição. Então a posição, isso aqui é vetor, né? Então a posição em função do tempo vai ser dada por quê? Posição inicial. A posição inicial do projétil está aqui. Ele tem 0, para x ele tem 0 e para y ele tem 3 metros, concorda? Mais VI vezes t. Quanto que vale a velocidade VI? Ela tem 35 cosseno de 30 graus vezes t mais 5t. Isso aqui em x. Em y ela tem quanto? 35 seno de 30 graus vezes t. Isso é outro termo. Depois ela tem mais. Termo da aceleração, meio. A aceleração vale quanto? Ela tem, a aceleração é 0 em x e menos 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade em y. Isso aqui multiplicado por t ao quadrado, 0 multiplicado por t ao quadrado, nem precisa de colocá-lo, é isso? Então a posição do projétil em função do tempo vai ser dada por... vamos colocar tudo que for x, já vamos colocar tudo juntinho, vai ser 0 mais esse termo que aqui está, ó, 35 cosseno de 30 graus vezes t mais 5t. Esse termo aqui é 0, continua 0. E em y nós estamos com o quê? Com 3, que é esse, mais 35 seno de 30 graus vezes t menos 5, 10 dividido por 2 deu 5, né? T ao quadrado. Então essa que é a... Ou seja, nós estamos representando o vetor posição em termos de par ordenado, como nós comentamos lá no início, né? O movimento ao longo de x é governado por essa parcela. As coordenadas, a coordenada x vai assumindo esses valores ao longo do tempo. E a coordenada y é governada por essa expressão. Muito simples, né? Quando x for igual a 100, qual vai ser o valor do tempo? Vai ser 35 cosseno de 30 graus vezes t mais 5t. Ou seja, que valor de tempo, para que valor de tempo a coordenada x vai assumir o valor igual a 100 metros? 35,3. Nós estamos com o valor de 35,3t é igual a 100, ou seja, t igual a 2,8 segundos. Então, em x igual a 100 metros, para que x atinja o valor 100 metros, o tempo que vai ser gasto obedecendo esse movimento ao longo de x vai ser igual a 2,8 segundos. Só que esse par ordenado tem sempre que ser respeitado. Então eu gostaria de saber que valor de y nós teremos quando t for igual a 2,8 segundos. Está aqui, né? Y vai ter que ser 3 mais 35 seno de t menos
35 seno de 30 graus vezes t menos 5t ao quadrado. Então, para esse valor aí, é só nós colocarmos aqui, ó, 3 mais 17,5 multiplicado por tempo 2,8 menos 5 multiplicado por 2,8 elevado ao quadrado. Ou seja, o valor de y para t 2,8 segundo vai dar igual a 12,8 metros. Essa é a resposta. Assim, o projétil conseguirá ultrapassar a parede, já que a altura da nossa parede aqui, ó, ela tem o que? Ela tem 8 metros. E no tempo t igual a 2,8 segundos, ele terá percorrido o que? 100 metros. E estará aqui a uma altura igual a quanto? Essa que nós acabamos de calcular, de 12,8 metros. Então, o projétil, na realidade, vai conseguir ultrapassar essa parede, não é isso? Então, nós chegamos à conclusão que a posição do projétil no tempo t igual a 2,8 segundos vai ser igual a 100 para x, o par ordenado que ele vai ocupar, e 12,8 metros. Muito legal, não? Vejo você no próximo vídeo.